Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, programa que leva a você todos os domingos as principais informações sobre aposentadoria, INSS, direitos do trabalhador, funcionalismo público, dentre vários assuntos que desfilam aqui nas manhãs de domingo. Além de respondermos as questões que você encaminha para a gente, contamos hoje com a participação dos seguintes convidados: a especialista em direitos do servidor público e outras demandas, doutora Nádia Silva, em nome do escritório Castro e Silva Advogados, o diretor do Sindivalores, Norton Jubelli, e para fechar a nossa lista de participantes, também está com a gente o diretor clínico da Oralsim de Porto Alegre, doutor Charles Yark. Antes de conversarmos com eles, vamos ao nosso espaço de interatividade. Você já sabe, né? Você que está em casa, encaminha as suas dúvidas sobre aposentadoria e INSS para os nossos contatos, que a gente disponibiliza aqui na tela, enviando a mensagem para a gente também lá pelo Facebook. E lembro sempre, nome e cidade onde você fala, muitas vezes faz falta na hora da gente responder a questão para você. A Maria Aparecida Forni, ela é de Porto Alegre, mandou um e-mail para a gente. Sou aposentada desde abril de 2015, com 36 anos e 8 meses de trabalho e 56 de idade. Na época, o meu fator previdenciário foi 0,81. Há possibilidade de entrar com revisão do benefício requerendo a regra 8595? Maria Aparecida, sim, existe essa possibilidade. Relembrando para o telespectador, a regra 8595 foi criada em junho de 2015, onde se prevê, naquela lei, que mediante o somatório de idade e tempo de contribuição, 85 para as mulheres e 95 para os homens, não há a inserção do fator previdenciário, ou seja, não há redução na média de contribuições do segurado. Então, no seu caso, você aposentou-se 2 meses antes dessa nova regra. Você pode, sim, por meio de uma revisão, pedir que a data de entrada do requerimento, a chamada DER no INSS, ela seja posterior ao início da MP que regula o fator 8595 e, portanto, através da tese do melhor benefício, você vai ter direito à concessão da aposentadoria a partir daquela data. Portanto, Maria Aparecida, procure um advogado especialista na matéria previdenciária para ele elaborar os cálculos e, em cima disso, você poder ingressar com essa ação revisional. Tá certo? Ainda dentro da nossa interatividade, vem lá de Santa Maria, a Maria Giovanni Garcês. Em julho faço 48 anos e pelos meus cálculos tenho 25 anos de contribuição. Quando me aposentarei? Olha, Maria, pelas regras atuais faltariam 5 anos para sua aposentadoria. A mulher se aposenta hoje com 30 anos de contribuição. Pensando numa eventual reforma previdenciária que está sendo debatida, discutida no cenário nacional, né, você não se submete à regra da exigência da idade mínima dos 65 anos, você está fora dessa regra. No entanto, como você tem um tempo faltante para chegar nos 30 anos, você precisaria contribuir ainda mais 7 anos e meio. Por quê? Porque o pedágio para a segurada que tem 45 anos ou mais é de 50% do tempo faltante no momento da promulgação da emenda para a aposentadoria. Você tem 5 anos faltantes, acrescentando mais 50%, então mais 7 anos e meio para a sua aposentadoria. Tá certo? Continue encaminhando as questões na nossa consultoria jurídica sobre previdência. Bom, está conosco aqui a doutora Nádia Silva, em nome do escritório Castro e Silva Advogados. A gente agradece sua presença, doutora Nádia. E muitas questões estão chegando pela nossa interatividade sobre direito do consumidor, né? Uma das áreas que o escritório também atua. A doutora Nádia seguidamente vem aqui no programa e fala sobre as questões relacionadas aí aos servidores públicos. Hoje ela traz um outro viés que o escritório também trabalha. O Carlos Ferreira, ele encaminha uma questão sobre os juros do cartão de crédito, né? Ele diz o seguinte: olá, eu queria saber sobre a baixa de juros do cartão de crédito em 50% que o presidente Temer falou. Pergunto porque devo no banco. Fiz uma negociação e estou pagando sobre os juros colocados pelo banco. Quero saber se vão ter que baixar mais os juros
porque não estou conseguindo pagar. Esses juros são muito altos. É a questão que o Carlos Ferreira encaminha para a gente. Doutora Nádia, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Com relação a essa nova regra do juros de cartão de crédito, sim, ficou convencionado que os bancos devem proporcionar ao cliente uma forma para que não vire bola de neve, a inadimplência dele não vire uma bola de neve. Ou seja, se ele pagar o mínimo, com essa nova regra, ele vai pagar o mínimo apenas uma vez. Sim. Porque após 30 dias o banco tem que lhe dar uma possibilidade de parcelamento. É nesse parcelamento em que os juros poderão ser reduzidos. Tá? Então, não quer dizer que o banco vai diminuir a taxa do cartão de crédito, vão continuar as mesmas. É no parcelamento que o banco ou a administradora do cartão vai lhe dar um percentual menor do que é o cobrado, em média 15% ao mês, aí, quase 500 ao ano, né? Então, é nessa questão que vai incidir essa resolução, né? Com relação à ideia do governo nisso aí, é evitar o superendividamento. Sim. É aquela bola de neve, é aquela conta de R$1.000 que vira 5 mil, 10 mil em um ano aí, né? Porque com uma taxa dessa é impossível, a conta torna-se impagável muito rápido. Muitas vezes, né? E a pessoa fica inadimplente e, infelizmente, não consegue se desvencilhar disso aí. Sem dúvida. E isso o governo pensa não somente no auxílio, né, aos devedores, mas também para que se faça com que o fluxo do mercado consiga atuar de uma maneira mais positiva, tornando a economia mais palatável para todos, né? Porque essa é um benefício que vai atingir um sem número de consumidores, né, doutora Nádia? Sim, com certeza. Bom, basta o cliente ver para não pagar o mínimo, né? Sim. Hoje a gente tem que ter a nossa educação financeira para que não pague o mínimo. O mínimo do cartão de crédito é o vilão de toda a inadimplência. Que acaba comprometendo futuramente novas compras. Isso. Né? E muitas vezes o cliente fica sem opção. Ele paga o mínimo numa emergência e acaba virando rotina. Sim. Né? E a bola de neve vai só aumentando cada vez mais. Próxima intervenção da doutora Nádia, vou querer saber, para aquele consumidor que faz essa negociação com o banco e daqui a pouco o banco acaba descumprindo, como trouxe aí o nosso telespectador, né, os juros acabam sendo muito altos, tem que acionar o PROCON, tem que ir direto para a Justiça. Daqui a pouquinho mais, doutora Nádia Silva aqui no Boca no Trombone. Ainda dentro da nossa interatividade, as questões que são encaminhadas para a gente, a Eliane lá de Gravataí. Ela diz que é funcionária pública municipal seletista, tem 50 anos de idade e 30 de contribuição. Ela faz uma série de considerações. Precisa esperar a reforma para entrar com o pedido de aposentadoria? Não, Eliane, você já tem o direito adquirido, já tem os 30 anos que são exigidos, né? Você submete às regras do INSS, portanto, somente é exigido a idade de você, então você já pode se aposentar. Quanto tempo terei de trabalhar depois da aprovação da reforma para poder aposentar sem o fator previdenciário? Nesse caso, considerando as novas regras, que é tudo no condicional, não tem nada definido ainda, você teria de trabalhar pelo menos mais 10 anos, né, para atingir a totalidade, a integralidade aí dos seus vencimentos, né, porque a nova regra fala o seguinte: o segurado recebe 51% da média e 1% a cada ano trabalhado. Então, dentro de uma condição como essa, você atingiria a totalidade dos vencimentos com mais 10 anos de trabalho. Ela pergunta ainda se ela se encaixa em alguma regra de transição. Não, você, repetindo, você já tem o direito adquirido aos 30 anos, então já tem o direito à sua aposentadoria. E nesse caso, o fator previdenciário imediato seria ela pergunta qual seria de 0,57. Você perderia muito, perderia perto de 40% no ato da sua aposentadoria, caso a regra fosse pelo fator previdenciário. Tá certo? A nossa telespectadora, a Eliane, lá de Gravataí. Bom, agora falar com o meu parceiro do Sim de Valores, ele que está sempre aqui, também lá na Rádio Bandeirantes, Norton Jubelli, né, para a gente falar sobre temas que estão palpitantes, que estão de manchetes, Norton, a todo momento,
que é a terceirização e a reforma trabalhista. Essa sua primeira intervenção, a terceirização já passou. E a reforma trabalhista é o próximo passo do governo Temer? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, doutora Nádia, doutor Charles, mas principalmente um bom dia muito especial a todos aqueles que estão nesse domingo de manhã em casa, nos assistindo, e aos trabalhadores e às trabalhadoras do transporte de valores do estado do Rio Grande do Sul. Bem, a questão da terceirização ela é um fato que ela existe no nosso país há muitos anos. E o problema não está na terceirização propriamente dita. O problema da terceirização é que ela hoje se tornou, a partir dessa carta branca que o governo aprovou no Congresso Nacional, ela passa a ser irrestrita e ela pode atingir qualquer área das empresas. Isso nos preocupa muito. Eu sou oriundo de uma categoria que é terceirizada. A segurança privada ela é um serviço terceirizado. Qual é a nossa preocupação com relação a isso? A nossa preocupação é que a gente pode acabar perdendo os nossos postos de trabalho, que já são terceirizados, para que uma empresa quarteirizada venha fazer esse serviço. O Brasil hoje tem em torno de 12 a 13 milhões de trabalhadores terceirizados. E esses trabalhadores eles têm que ser regulamentados, eles têm que ter uma cobertura de uma legislação que ela garanta e assegure aquilo que a gente consegue incluir nas nossas convenções coletivas e principalmente aquilo que está na CLT. Porque hoje a gente tem dados e números que não tem como contestar. Os trabalhadores terceirizados, eles ganham em média entre 30% a 40% menos do que os trabalhadores diretos, contratados diretos das empresas. Os trabalhadores terceirizados, eles adoecem mais, eles sofrem mais acidentes de trabalho, eles morrem mais e eles oneram muito mais a Previdência Social em relação a tudo isso que eu falei. Sim. Quando a gente começa a abrir possibilidade para que, além de terceirizar, possa se quarteirizar, a gente está falando no caos. A gente está falando, se o terceirizado ganha 30% a menos, para que haja a quarteirização, é lógico, é uma questão óbvia, que esse trabalhador vai ganhar menos ainda. Se o terceirizado adoece mais, se o terceirizado ele sofre mais assédio, ele tem menos condições de trabalho, a gente imagina o quarteirizado. A gente, no nosso país, ao invés de avançarmos, a gente está regredindo. Quando o governo fala que está trabalhando com a questão da segurança jurídica, que está trabalhando com a questão de criar emprego e de extinguir esses 12 milhões de desempregados que nós temos hoje no nosso país, o que a gente vê não é isso. Quando se abre a possibilidade de terceirizar de forma irrestrita, a gente está fechando postos de trabalho. A gente está, ao invés de qualificar o mundo do trabalho, a gente está precarizando o trabalho. Tem muito empresário comemorando aí que vai poder diminuir os custos através da terceirização da atividade fim. E o que a gente vê e o que a gente tem certeza é que a questão não é essa. A questão é econômica. A questão é pura e única, exclusivamente econômica. O governo e todos os governos não abrem mão de receitas, diminuindo taxa de juros, como a doutora Nádia havia comentado antes, reduzindo carga tributária, porque ninguém abre mão. Inclusive, o governo vai mandar para o Congresso, agora na próxima semana, projeto para que se aumente a taxa de impostos, aumentando a CID, aumentando uma série de outros impostos. E essa semana revogou a desoneração na folha de pagamento. Então, o que a gente vê? A gente vê que cada vez a carga tributária no nosso país é mais elevada. Com isso, o que acontece? Abre possibilidade para que o empresário diminua o seu custo através do suor do trabalhador. Mais uma vez, a classe trabalhadora, a classe operária, aquele que ganha menos no nosso país, sofre as conjunturas políticas e econômicas que o nosso país vivencia. É quem acaba, por fim, né, a pagar a conta, né, Norton? Mais uma vez. Mais uma vez, novamente, né? Mas Norton Jubeli no próximo bloco aqui, em nome do Sindivalores da UGT-RS. Olha, com muito prazer a gente recebe aqui, em nome da Oralsim, a número 1, hein? A número 1 em implantes dentários de todo o Brasil, um dos diretores clínicos aqui da Oralsim em Porto Alegre, Dr. Charles Yark, a quem a gente agradece a presença na manhã desse domingo aqui nos estúdios da Bandeirantes, Dr. Charles. E vamos falar de um assunto importante, né? Para quem está pensando em implante dentário, as cirurgias que são necessárias para que o sorriso fique bonito, que todo mundo que vai à Oralsim sai de lá assim. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos convidados, Nádia e Norton.
Satisfação é nossa de estar aqui no seu programa, Paulo, de poder, claro, trazer o nome da Oral Sim, uma satisfação muito grande, participar e contribuir, né, com informações que, a gente falando de saúde, Sim. Né, é muito importante, a gente traz informações e que às vezes ajudam as pessoas a tomar algumas atitudes, né? Verdade. Com relação ao nosso trabalho, a Oral Sim é a número 1 em implantes dentários, existem aí ainda, por mais que existam muita informação na internet, Facebook, Google, etc., cada pessoa tem uma necessidade, né? Então, vai passar por uma cirurgia de implantes dentários, vai fazer quais as dúvidas que geram, como é que faz o implante dentário, perdeu o dente há muito tempo, vou precisar de enxerto ósseo, é dolorido, enfim, dúvidas que a gente pode, claro, esclarecer. E uma delas, que é muito importante, que gera inclusive muita preocupação, Paulo, é justamente essa questão do enxerto ósseo. Como que funciona, doutor? Assim, Paulo, pessoas que muito tempo perderam os seus dentes, Sim. Né, há 20, 30, 40 anos atrás, até porque a odontologia nesse período era muito mais difícil, né? Sem dúvida. A gente ia no dentista para fazer um tratamento e se deparava com, claro, era a condição da época, mas tinha que tirar dente, fazer próteses convencionais, as dentaduras, que é sabido hoje que não param na boca, é desconfortável, nem todo mundo consegue se adaptar com esse tipo de prótese. Sim. E a parte de baixo é mais difícil. E essa ausência de dentes por muito tempo causa naturalmente a perda óssea, que é o que sustenta os dentes. E também é importante o osso para sustentar os implantes, que vão substituir os dentes que estão faltando. Só que mais simples hoje, né? A parte inferior, para quem usa uma dentadurinha, a gente faz com 4 implantes. A parte superior, a parte de cima, com 6. Mas quando perde demais esse ossinho, a gente tem que repor esse osso através de enxertos, que antigamente precisava de internação hospitalar, médico anestesista, ortopedista, quando tinha que tirar inclusive do ilíaco. Então, cirurgias muito avançadas. Sim. Né? Hoje em dia, não. Hoje, a gente já conta, na Oral Sim principalmente, técnicas profissionais especializados, onde a gente consegue levar tratamentos avançados, e principalmente nesta área da implantodontia, que é delicada, fazer tudo em ambiente, no consultório mesmo. Ambulatorial. Ambulatorial, exatamente, com produtos de alto padrão, importados, muito seguros e que realmente dão certo e muito mais rápidos, inclusive. E o doutor até na sua introdução falou sobre a respeito de dor e de tempo. Como que funciona? Realmente é indolor? Leva muito tempo para que se faça essas cirurgias? Sim, o tempo de tratamento para uma cirurgia, digamos, no consultório, média de 1 hora, né? Aqueles casos mais avançados. Sim, sim. Para colocar um implante, hoje a gente leva talvez 15 minutos. Muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. Tem a carga imediata, onde a gente consegue resolver o tratamento de um paciente em 3 dias. Quando a gente tem que fazer reposição óssea, varia, tem que ser analisado caso a caso. Então, tem pacientes que precisam de um período de cicatrização maior, 4, 6 meses, podendo passar desse período. Então, assim, é preciso, com relação à dor, não existe dor durante o tratamento, pós-operatório é muito bem controlado, é possível fazer sedação consciente no consultório. Opa. Hoje, não é anestesia geral, é sedação leve, então assim, todo conforto que a gente pode oferecer, a Oral Sim consegue. Então assim, aquela pessoa que tem essa ansiedade, que tem preocupação com a dor inclusive, fazendo a sedação não sente absolutamente nada durante o tratamento. Pós-operatório ajuda muito, porque a cirurgia sai mais rápida, é muito mais tranquila de fazer. E, enfim, todo esse contexto, então hoje a gente consegue traduzir e mostrar que é muito mais fácil, muito mais simples. Sem dúvida, né? As facilidades que o avanço aí nas técnicas médicas, odontológicas, no caso aqui que estamos conversando, vem a facilitar muito a vida do paciente. Não esqueça, em Oral Sim, número 1 em implantes dentários aqui em Porto Alegre, nos bairros Auxiliadora e no bairro Farroupilha, ali na Avenida João Pessoa. Depois do intervalo, vou conversar mais ainda com o Dr. Charles Iac. Agora a gente vai para o break, daqui a pouquinho mais bate-papo aqui no Boca no Trombone e as respostas que a gente encaminha para você na nossa consultoria previdenciária no Boca. No seu ano 28, muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos. Todos
Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27. Muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Lembrando, né, sempre das 8h30 às 9 horas da manhã, você tem aqui todos os assuntos que tratamos sobre previdência, direito do trabalho, aposentadorias. Olha, muitos assuntos sempre nas manhãs de domingo aqui na Bandeirantes. Mais interatividade na consultoria jurídica sobre previdência. Final do telefone 8439. O tempo que fiquei em benefício conta para aposentadoria? Fiquei em benefício de 1994 a 98. Depois foi aposentado por invalidez e ganhei alta no ano passado. Antes disso, havia contribuído por 5 anos. Meu amigo, você que encaminhou a dúvida, mas não deu o nome. Sim, esse tempo em benefício conta tanto para tempo de contribuição como para carência. Se depois, agora da alta, você fizer pelo menos uma contribuição. Aí o tempo entre benefício, sim, vai ser contado aí para a sua futura aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Tá certo? Continue encaminhando as dúvidas para a gente. Bom, durante a semana que passou, eu estive juntamente com o pessoal da AMAPERG Sindicato, Sindicato dos Agentes Penitenciários aqui do estado do Rio Grande do Sul, num evento na Câmara Municipal. A gente tem inclusive umas imagens para passar para você, um evento que versou sobre o sistema prisional aqui no estado. Lá estiveram importantes e renomados juristas, né, juízes, promotores, também o pessoal da Polícia Civil, delegados, do Poder Legislativo Municipal, vereadores, do Poder Legislativo Estadual. Se tratou muito sobre segurança, né, e também as suas vertentes, a questão da educação, né, como a mola mestre aí para que se tenha uma segurança melhor, um sistema prisional mais adequado. Tudo isso foi falado lá nesse segundo seminário da AMAPERG Sindicato, que teve a nossa presença na mediação lá na Câmara Municipal de Porto Alegre. Um grande abraço ao presidente Flávio Berneira e toda a sua equipe. Bom, no primeiro bloco eu estava conversando com o Dr. Charles Yark, ele que é diretor clínico aqui da Oralsim em Porto Alegre. Dr. Charles, a gente falou aí sobre o formato, como que o paciente chega e é recebido lá para essas cirurgias, né, necessárias aí para os implantes dentários. Como que a Oralsim tem trabalhado juntamente com o paciente na questão posterior, na questão do acompanhamento, né? Fez a cirurgia e depois, como que ocorre esse controle por parte da clínica? Bom, Paulo, depois da cirurgia, primeiro, é sempre o preparo, orientações já no primeiro contato com o paciente, para que o pós-operatório ele esteja elucidado e passe o mais tranquilamente possível essa cirurgia em casa. Né? Há sempre uma recomendação para repouso, com relação à alimentação, com relação a alguns hábitos, né? Exercícios físicos. Existem procedimentos cirúrgicos hoje que a gente consegue até permitir que o paciente continue a sua vida normal, muito rápidos, muito tranquilo. Existem, claro, procedimentos que precisam de repouso, 4 dias, 3 dias, 7 dias, mas sempre com medicação, com orientação, né, até por escrito, para que ele saiba como proceder em casa. Contato telefônico sempre, né? Porque ele passa por uma cirurgia, por mais que seja delicada, por mais que seja avançada, e por mais que passe tranquilamente por essa cirurgia, a gente sempre deixa o canal aberto para que ele tenha tranquilidade de saber que nós temos todo o suporte que ele precisa. E, claro, vem com um tempo adequado para controles depois. Em casos, por exemplo, de carga imediata, a gente faz em 3 dias a prótese, faz controle a cada semanal, até ver que realmente está tudo bem, e dá alta para o paciente e ele segue vida normal, podendo mastigar, podendo sorrir à vontade, com muita tranquilidade. E até voltando um pouquinho, doutor, na parte prévia, aquela preparação para a cirurgia, né, também ocorre toda uma orientação da Oralsim para quem vai chegar e vai ter que passar por esse procedimento? Paulo, eu digo que é até o momento mais importante para o nosso paciente, porque, primeiro, por mais que ele tenha conhecimento, base, às vezes por informação de um amigo que fez o tratamento, buscou informação na internet, é o momento mais importante porque o tratamento é dele, é o momento dele, é o caso dele. A gente vai explicar justamente o que ele precisa, né?
Então, ali, todas as informações que ele precisa, para o orçamento, inclusive, para o tratamento, especialmente, e já explicando o pós-operatório. Então, tudo ali a gente já consegue fazer orientação, fazendo radiografia na hora, explicando, mostrando para ele como é que é feito, inclusive. Certo. Agradecer ao Dr. Charles Yark, diretor clínico da Oralsim aqui em Porto Alegre. Sempre lembrando, né? É só ligar, né? Para o 3076... 3076-4343. Dá para agendar também pelo WhatsApp. Hoje os canais de comunicação estão mais fáceis, né? A gente está colocando aí na tela da Bandeirantes. Isso, esse telefone é o fixo e tem o 99951-4343, o nosso WhatsApp. Pode escolher. Muito obrigado, Dr. Charles. Até uma próxima oportunidade. Bom, estava conversando com o Sindivalores, com o Norton Jubelli, sobre a questão da terceirização da reforma trabalhista. O Norton referiu que esses quase 13 milhões de desempregados podem aumentar. Né? E também outra preocupação que tem esses desempregados, inclusive quem está prestes a se aposentar, é com a reforma previdenciária. O governo Temer parece que vai recuando cada vez mais no texto original, Norton. Doutor Solano, esses recuos do governo federal com relação à reforma da Previdência são estratégicos. Quando o governo exclui do texto original do projeto servidores públicos, ele tem um objetivo. Enfraquecer o movimento que hoje ele cresce em todos os estados do nosso país de contrariedade a essa reforma. Ele faz com que os servidores, pelo menos uma parte dos servidores públicos, se sintam contemplados com a reforma por não estarem fazendo parte desse texto e faz com que alguns desses servidores deixem a luta por essa reforma da Previdência. É um ledo engano pensar que o governo está abrindo mão da reforma da Previdência. Pelo contrário. Essa reforma, eles estão focados nessa reforma. E outra questão que influencia com relação à reforma da Previdência ficar um pouco em stand-by nesse momento é a reforma trabalhista que está sendo discutida no Congresso Nacional. Se essa reforma trabalhista for aprovada como ela foi apresentada, praticamente nós não vamos ter contribuintes para o sistema previdenciário. E aí, esse governo que tem uma missão cumpre o seu intento, que é transformar a previdência de pública em privada, Sim. fazendo com que aquela trabalhadora que tiver condições, e serão poucos, migrem para a previdência complementar ou previdência privada, que é administrada pelo sistema financeiro. Então, reforma da previdência, ela continua em pauta, ela não deixou de ser prioridade do governo federal, mas no momento a reforma trabalhista ela é muito mais preocupante para os trabalhadores, porque ela trata de fracionamento de férias, Sim. fracionamento de 13º, fracionamento de PLR, para aqueles que têm, não são todos que têm, trata de acabar com a ultratividade. Para quem não sabe o que é ultratividade, as negociações coletivas das categorias organizadas se dão através das CCTs, que podem ser por 1, 2 ou 3 anos. Uma parte menor, 3 anos, algumas por 2 anos, mas a grande maioria por 1 ano. O que ocorre se extinguir a ultratividade? Quando a convenção perde a validade que extingue a sua database, aquelas cláusulas deixam de valer e começa tudo do zero. Então, temos que ter muita atenção com o que está posto nessa reforma trabalhista. Tá certo. Muito obrigado, Norton Jubelli, pelo Sindivalores, pela UGTRS. Doutora Nádia Silva, do escritório Castro e Silva Advogados, a questão aquela que eu trouxe, e aí, rapidamente para a gente levar para o telespectador, se o consumidor faz a negociação no banco, o banco não está cumprindo, coloca um juros maior, vai direto no PROCON ou tem que ajuizar a demanda na justiça? Ele tem as duas opções. Ele pode fazer uma reclamação no PROCON, onde o PROCON vai tentar administrativamente resolver o problema para ele. E se não conseguir administrativamente, o próprio PROCON já indica uma ação de revisional de juros, né? Sim. Ou pode procurar qualquer um profissional, a Defensoria Pública, mesmo a Defensoria, para propor uma ação revisional de juros, né? O que não pode deixar os juros ficar abusivo, porque isso está incorreto, né? Isso aí. Tá certo. Muito obrigado, doutora Nádia Silva, do escritório Castro e Silva Advogados aqui no Boca no Trombone. A gente vai encerrando, agradecendo a você pela audiência. Siga participando durante a semana, enviando as suas mensagens para a gente. Domingo que vem, a gente volta das 8h30 às 9 horas da manhã, com muita consultoria, informações sobre funcionalismo público, aposentadoria, segurança, entre outros tantos assuntos. Aqui no Boca, no seu ano 28, muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos.